Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Wander Fonseca, sou aluno da instituição Claretiano. Hoje eu venho aqui apresentar a atividade do portfólio do ciclo 4, da matéria de Fundamentos da Matemática Elementar, do curso de Licenciatura em Matemática. E o professor, tutor, no caso professora, é a Beatriz Consuelo. Bom, o tema do trabalho dessa apresentação é função exponencial e aplicações. Os objetivos são demonstrar alguns exemplos de função exponencial e alguns exemplos de aplicações. Afinal, o que é função exponencial? Definimos como função exponencial uma função onde o seu domínio é o conjunto dos números reais. O seu contradomínio é o conjunto dos números reais positivos diferentes de zero. Ou seja, na variável x do domínio, qualquer valor dos números reais, né, pode ser permitido, no caso. Já no contradomínio, que é no caso do f de x, todos os números reais positivos diferentes de zero, né? Além disso, a sua lei de formação pode ser descrita por f de x igual a elevado a x, em que a é a base, cujo valor sempre será um número real positivo e diferente de 1. E aqui está a representação gráfica de uma função exponencial, que ela cresce dessa maneira, bem rápida, quando ela é crescente. Bom, onde ela é utilizada? As funções exponenciais possuem uma diversidade de aplicações do cotidiano, como, na matemática financeira, é utilizada na capitalização de capitais pelo método do juro composto. Na geografia, está relacionada a expressões responsáveis por explicar os crescimentos populacionais. Na química, é utilizada em situações envolvendo decaimento radioativo. Na biologia, está ligada ao desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimentos de determinadas plantas. Na psicologia, expressa as curvas de aprendizagem, entre outras inúmeras aplicações. Então, o estudo da aplicação de funções exponenciais está inserido em diversos segmentos. Inclusive, mesmo na pandemia do coronavírus, a gente viu que diversos estudos foram demonstrados através de curvas de função exponencial. Então, vamos para os tipos de função exponencial. As funções exponenciais podem ser classificadas em dois casos distintos, levando em consideração o comportamento da função. Ela pode ser crescente ou decrescente. Uma função exponencial é dita crescente se, à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x também aumenta. Isso ocorre quando a base é maior que 1, ou seja, o a é maior que 1. Então, neste caso aqui, temos uma função y igual a 2 elevado a x, ou seja, que a base é maior que 1, e ela está sendo crescente. Por quê? Porque à medida que aumentamos o valor de x, o valor de y também aumenta. E está crescendo de maneira exponencial. Então, para facilitar a visualização, colocando alguns valores, a gente vê que se a gente colocar valores negativos, quanto menor o valor, menor o valor de y. No caso, para x igual a menos 3, né, inverte o 2, vai ser invertido, transformado numa fração de 1 meio. 1 meio elevado à terceira igual a 1 oitavo. Para x igual a menos 2, 1 meio elevado ao quadrado igual a 1 quarto. Para x igual a menos 1, 1 meio elevado à primeira. E a gente observa também que toda função exponencial vai cruzar o eixo y no valor de 1. Por quê? Porque todo número elevado a zero é 1. Então, a partir do momento que eu começo a aumentar o valor de x, no caso, a partir do número 1, o y fica igual a 2, depois vai para igual a 4, igual a 8, e assim sucessivamente. Então, a gente vai ver que, à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y também aumenta. Isso representa que essa função exponencial é uma função exponencial crescente.
Agora, a função exponencial decrescente. Ela é considerada decrescente se, à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Isso ocorre quando a base é um número entre 0 e 1. Ou seja, quando a base ela é maior que 0, mas ela é menor que 1. Então, nesse caso aqui, temos um exemplo de y igual a meio elevado a x. Então, a gente observa que o gráfico está aqui, diminuindo. Colocando alguns valores para facilitar a visualização, para y igual a menos 3, como vai inverter, né, a fração, vai ficar 2 a terceira, que é igual a 8. Para y igual a menos 2, inverte a fração, fica 2 ao quadrado, que é igual a 4. E meio elevado a menos 1 dá 2. 0 vai cortar o eixo y, como eu havia comentado anteriormente. Todo número elevado a 0 é 1, então sempre a função exponencial vai cortar o eixo y com o valor de 1. Para x igual a 1, meio elevado a 1 igual a meio. Para x igual a 2, meio elevado ao quadrado igual a 1 quarto. Para x igual a 3, meio elevado ao cubo igual a 1 oitavo. Então, a gente vê que, à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y diminui. Isso é característica de uma função decrescente. Agora, a nível de curiosidade, de conhecimento, venho apresentar aqui um exemplo de uma função logarítmica, que é a inversa da função exponencial. Então, a inversa da função exponencial é a função logarítmica. A função logarítmica é definida como f de x igual a log de x na base a, com a real positivo diferente de 1. Sendo o logaritmo de um número definido como um expoente ao qual se deve elevar a base para obter o número x, ou seja, y igual a log de x na base a, então, a elevado a um número igual a x. Uma relação importante é que o gráfico de duas funções inversas são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes 1 e 3. Então, a gente vê aqui que temos uma função f de x igual a 2 elevado a x, que é uma função exponencial, e g de x é igual a log de x na base 2, que é a inversa. Então, elas são simétricas em relação a essa bissetriz que cruza o meio. Dessa maneira, conhecendo o gráfico da função exponencial, de mesma base, por simetria podemos construir o gráfico da função logarítmica. Então é isso. A nível de conhecimento, sabendo que a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Agora eu vou apresentar aqui alguns exemplos de alguns exercícios propostos. Um botânico, encantado com o pau-brasil, dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por C de t é igual a 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1. Ou seja, o crescimento em relação ao tempo ele é igual a 0,5 vezes 2 elevado ao t menos 1. T em tempo, que é o tempo, né? Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Então, basta substituir, né, o 16 no crescimento. Onde está o crescimento? Porque eu quero que essa altura, eu quero descobrir esse tempo, né? Então, substituindo, 0,5 vezes 2 elevado a t menos 1 igual a 16. Sempre que tivermos uma equação exponencial assim, o objetivo é sempre igualar as bases para depois simplificarmos e acharmos o valor da potência, no caso do tempo. 2 elevado a t menos 1 igual a 16 dividido por 0,5. 2 elevado a t menos 1 igual a 32. 2 elevado a t menos 1 igual a 2 elevado a quinta. Simplificando os termos, temos que t menos 1 igual a 5. E o tempo igual a 6. Então, a resposta é: essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros em 6 anos. Outro exemplo. A produção mensal de certa indústria, em toneladas, é representada pela expressão f de x
é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x, onde x é o número de meses contados a partir de determinada data. Qual será a produção atingida após 10 meses? Então, se eu tenho uma função exponencial, né, em que x é o número de meses, ele está elevado ao expoente, e eu quero saber a produção atingida após 10 meses, então é só substituir na variável x, né, em relação ao tempo, e eu acho o f de x que está relacionado à produção, né? Então, ficaria f de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,5 vezes 10. F de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,5. F de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos meio. F de 10 é igual a 100 menos 100 vezes 1/4 elevado a meio. Ou seja, inverteu aqui, né, no caso, as bases, né? F de 10 é igual a 100 menos 100 vezes raiz quadrada de 1/4. Então, a gente tem que 100 menos 100 vezes 1 meio, fica 100 menos 50, que é igual a 50. Então, a produção atingida após 10 meses, pela substituição dos valores, vai ficar igual a 50 toneladas. Então, é um exercício simples de substituição. Saber onde substituir, saber como manipular, isso é muito importante. Então, agora temos mais um exercício proposto aqui. O gráfico a seguir é a representação de uma função exponencial. Então, temos este gráfico aqui. De cara, a gente já sabe que ele é um gráfico de uma função exponencial decrescente, porque à medida que eu aumento o valor de x, o valor de y vai diminuindo. Então, de cara, a gente já tem essa informação, só de visualizar. Analisando o gráfico, a lei de formação dessa função exponencial é... Bom, se eu sei que, né, uma função exponencial é decrescente, se tornarmos lá nos conceitos que a gente tinha visto no começo da aula, uma função exponencial é considerada decrescente se à medida que o valor de x aumenta, o valor de f de x diminui. Beleza, isso foi fácil de visualizar. Mas isso ocorre quando? Ocorre quando a base é um número entre 0 e 1, ou seja, quando a base é maior que 0, mas ela é menor que 1. Então, se eu sei dessa informação, eu posso afirmar que minha base nessa função exponencial é menor do que 1. Então, meu f de x não pode ser 5 elevado a x, porque 5 é maior que 1. Então, já descarto a letra A. Meu f de x pode ser 0,2 elevado a x? Pode ser, mas isso a gente tem que analisar com mais calma. Mas eu não posso descartar a letra B. 2 elevado a x? Não pode, porque a base é menor do que 1. F de x igual a 0,5 elevado a x. Pode ser, a gente tem que analisar. E f de x igual a 0,5 elevado a menos x. O que não pode ser, por quê? Porque ao elevar o expoente negativo, a fração vai inverter, o denominador vai virar o numerador, e acaba sendo uma função que é crescente, porque 0,5 elevado a menos x ficaria 2 elevado, por exemplo, a primeira, ficaria 2, depois 4, então não poderia. Então, essa função elevada a um expoente negativo, com uma fração, ela não respeitaria a função decrescente. Então, eu estou entre a alternativa B e a alternativa D. Bom, se olharmos o gráfico, temos alguns pontos aqui. O menos 2 para o x, 4 para o y, menos 1 para o x, 2 para o y. Quando o x é igual a 1, o meu y no gráfico está entre 0 e 1. Né? Mas se substituirmos o ponto para x igual a menos 1, temos que achar f de x igual a 2. Se eu substituir na letra B, no caso, x igual a menos 1, sendo que 0,2 é 1/5, né? Podemos falar que 0,2 é 1/5. Então, na hora que eu coloco x elevado a menos 1, x igual a menos 1, o meu 1/5 ele vai o quê? Inverter, ficaria o y igual a 5. Então, já não poderíamos usar a letra B. Então, sobra a letra D. Por quê?
Porque a letra B, o número 1/2, que é o 0,5, ao ser elevado por -1, é igual a 2, que é o valor de y. E a gente repara também para x igual a 1, o meu y fica entre 0 e 1, fica no valor de meio. Então, a gente pode concluir que a gente tem a resposta que é a letra D. Então, minha resposta é a letra D. F de x igual a 0,5 elevado a x. Agora, eu vou apresentar uma análise de aplicação da função exponencial. Espera só um minutinho que eu já vou apresentar aqui a tela e eu vou demonstrar nesse exemplo de aplicação. Então, aqui temos um vídeo no YouTube que, se eu reproduzir este áudio, não fica com uma qualidade bacana, então eu vou explicar o vídeo durante a sua execução. Bom, este vídeo, ele é a representação da importância da quarentena no início da pandemia. Ele foi feito bem no início da pandemia por um engenheiro de dados chamado Maurício Fel, que analisou o crescimento do número de casos, né? Bem no começo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, ele representa por uma função exponencial que os casos, né, aumentaram muito desde o começo da análise de 15 de fevereiro até o dia 27 de abril, com o número de casos de 79.361. Ele foi famoso por ter demonstrado na internet um vídeo fazendo uma analogia do crescimento de Vitórias Regis no lago. Tanto é que ele até demonstra que ele fez esse trabalho e chamou muita atenção, porque ele demonstra que muitas pessoas não têm conhecimento de função exponencial. E esse vídeo de crescimento de Vitórias Regis no lago também é muito interessante, para realmente observarmos como o nosso entendimento de função exponencial, às vezes, não é tão coerente como a gente imagina. Então, ele chama essa atenção da gente. Bom, esse gráfico aqui, a gente vê que está no formato de uma função exponencial, sua escala é linear, né? E a gente vê que, pelo número de casos, se aumentando, ele fica bem próximo de uma reta. Mas, se a gente, pela análise, mudarmos, no caso, a análise para uma escala logarítmica, a gente vê que a escala, os números, eles não mudam, porém a nossa escala fica exponencial, né, multiplicando por 10, o que facilita a demonstração de que o aumento de casos não seguiria a tendência de uma reta. E isso pode ajudar na interpretação de que se os casos estão aumentando ou diminuindo. Anteriormente, o Maurício tinha feito uma explanação aqui, demonstrando que, numa pandemia, né, no início de uma pandemia, pelo número de casos, de pessoas sendo contagiadas, o começo sempre aumenta de uma maneira exponencial. Então, essa curva de contagiados, ela cresce de uma maneira exponencial. E o achatamento dessa curva, essa curva começa a parar de crescer de maneira exponencial à medida que temos algumas contenções, como, por exemplo, o uso de máscara, o isolamento social. Neste caso, agora, já temos, desde o ano passado, as vacinas, né, que foram muito bem-vindas. Então, ele consegue demonstrar que o começo da pandemia foi realmente um gráfico exponencial, mas depois ele já conseguiu se conter, né? Mas, colocando isso na nossa análise gráfica, onde a gente vai entrar com essas observações? Então, a gente começou, né, com o número de casos, foi crescendo, nessa análise de fevereiro até abril do ano passado.
Depois, né, ele demonstrou de uma maneira logarítmica, que para facilitar se os casos estão seguindo uma certa tendência de uma curva ou não, que vai ficar mais fácil agora quando a gente observa este gráfico aqui. Então, aqui, ó, no começo da pandemia, a gente viu que realmente foi um crescimento exponencial. Isso não tem o que negar, né? Então, o total de casos confirmados no Brasil no início da pandemia foi um crescimento exponencial, principalmente nos dias passados, desde os 50 confirmados. Tá, então, mas onde que vai chegar isso? O que eu quero olhar com esses dados? Olhar que, com a projeção logarítmica, que é a curva, os dados são os mesmos, só que a gente consegue olhar de uma maneira diferente um pouco de uma reta, de uma tendência, de uma projeção que fica de uma maneira diferente, a gente vê que esse traço tracejado, essa reta tracejada, ela é uma projeção do número de casos crescentes. Então, a gente vê que no começo da pandemia, com essa escala, ela seguiu realmente essa projeção de aumentos, porque não havia contenção, não havia informação. Então, isso foi realmente algo que nos assustou. Porém, chegou um momento que temos essa projeção, se observarmos essa linha tracejada, né, que é uma forma, praticamente uma reta, só que com essa escala, a gente vê que a partir desse ponto aqui, que tanto é que ele vai colocar essa flechinha aqui, foi no dia que quando São Paulo tinha 40% dos casos do Brasil, que tinham os casos absurdos, uma quantidade muito grande. Mas, a partir desse momento aqui, que essa curva deixa de seguir essa projeção inicial dessa reta, a gente viu que o Brasil ele conseguiu conter essa projeção, ou seja, diminuir, achatar essa curva, através de uma quarentena que o Estado de São Paulo fez, que foi muito importante. Bom, né? Então, a projeção que, no caso, antes estava sendo estudada com, no caso, uma projeção que seria exponencialmente, a gente viu que conseguimos deixar de seguir essa curva a partir do momento de algumas ações, no caso, foram a ação de distanciamento social e isolamento. Então, esse vídeo demonstra que, nesse estudo aqui, nesse momento, São Paulo fez isolamento, né, na data praticamente 24 de março, se não me engano, e ele conseguiu conter o achatamento da curva. Ele conseguiu fazer com que essa curva se achatasse e não seguisse essa projeção exponencial de início que a gente tinha feito. Bom, mas realmente esse isolamento funcionou? Funcionou. Por quê? Porque o outro país que, comparado com a mesma data, que não teve nenhum tipo de medida de contenção, que foi os Estados Unidos, ele seguiu a projeção inicial da reta tracejada, que o Brasil conseguiu escapar dessa projeção. Então, o Brasil conseguiu fazer o achatamento, e os Estados Unidos, como não havia feito quarentena, nenhuma contenção eficaz, ele continuou com a projeção inicial, exponencialmente, com o número de casos crescendo. Então, o Brasil, né, com uma outra análise aqui de função exponencial, ele conseguiu fazer com que essa curva se achatasse a partir desta data, e com o isolamento, com a quarentena, conseguimos achatar a curva para que ela ficasse com um aumento menor, exponencialmente, e já os Estados Unidos, que não teve, na mesma data, o aumento continuou exponencial de uma maneira muito grande, e fez com que muitas pessoas fossem infectadas no mesmo período de tempo do Brasil, porém nós que tínhamos adotados a quarentena. Então, mais um exemplo aqui de uma análise aplicada da função exponencial
em relação ao número de casos do coronavírus no início da pandemia, em relação aos dias que estavam passando entre fevereiro e abril do ano de 2020. Então, a gente viu a importância de analisar esses dias, que aqui, numa outra análise, um representante do estado de Nova York tinha adotado nesse dia aqui, justamente nessa segunda cepa, que a partir daquele dia os americanos tinham que fechar os comércios não essenciais, fazer trabalho de casa e ficarem em quarentena. Então, a partir desse dia, os Estados Unidos conseguem sair da projeção da linha pontilhada e seguir essa projeção com uma curva mais achatada, de forma que ele consegue escapar desse aumento absurdo que teve antes. Então, mais uma vez, a função exponencial, no caso, mesmo que seja nessa escala logarítmica, aqui, com esse gráfico demonstrado dessa forma, demonstra que os estudos dos casos em relação às medidas de contenção do coronavírus foram muito eficazes. Isso dá uma motivação muito grande para as pessoas verem que realmente ficar em casa naquela época não era uma perda de tempo, e sim um resguardo à vida, resguardo um cuidado com a saúde pública, com a saúde das pessoas e com a cooperação em relação à diminuição do contágio. Aqui, né, é uma análise gráfica de que 0,7% dos jovens entre 18 e 44 anos realmente, infelizmente, foram a óbito nos Estados Unidos, e nas hospitalizações já foi um número de 11,3%, o que comparado com taxa por 100 mil pessoas, né, ao Brasil na época, isso era muito grave, porque a capacidade hospitalar do Brasil é muito inferior em relação aos Estados Unidos. Então, esse foi uma análise que a gente viu de que a função exponencial, a função logarítmica, ela é muito importante na análise de dados, na aplicação de estudos em diversos segmentos, neste caso, em relação à contenção do número de casos do coronavírus. Então, a função exponencial ela foi muito importante nesses estudos dos cientistas de dados que colaboraram, né, com todos os dados que temos até hoje, em relação até à vacina, em relação aos avanços, às melhorias, etc. Bom, agora voltando ao nosso slide, para finalizar nossa aula, o que a gente conclui disso aqui? Qual que é a conclusão em relação à aula de hoje? Podemos concluir que, quanto à função exponencial, ela só existe se e somente se sua base, A de f de x, for maior que zero, diferente de 1. Estas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, teríamos diante de uma função constante, ou seja, a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, de qualquer maneira. A base não pode ser negativa, nem igual a zero, pois para alguns expoentes a função não estaria definida. Por exemplo, a base igual a -3 e o expoente igual a meio. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada do número negativo, não existiria imagem da função para esse valor. Então, a base tem que ser maior que zero, diferente de 1, não pode ser negativa, de maneira alguma. A função exponencial é crescente quando a base é maior que 1 e decrescente quando a base é menor do que 1, como vimos nos exemplos. Por fim, concluímos que o estudo da função exponencial é muito importante, pois pode ser aplicado em diversas áreas, como na ciência, economia, geografia, biologia, entre outros, como acabamos de ver, né, em relação à análise dos números de casos do coronavírus. Então, a minha aula acaba por aqui. Muito obrigado, Beatriz, pela oportunidade. Eu aprendi muito com essa proposta e qualquer dúvida estou à disposição. Até mais, um grande abraço.